Olá, amigos e amigas, muito bom dia. Eleições 2024. No dia 6 de outubro, os brasileiros e brasileiras vão às urnas para eleger prefeitos e vereadores e escolher quem vai administrar a cidade que você mora, que vai criar leis de interesse do município, votar orçamentos. É uma responsabilidade que está nas mãos de todos nós. E para te ajudar a dar um voto consciente, o TN segue com a sabatina dos candidatos a prefeito de Vila Velha. Acreditamos que o debate construtivo é essencial para fortalecimento da democracia. E na sabatina de hoje, o candidato a prefeito de Vila Velha, Maurício Gorza, do PSDB. O Maurício, o candidato, tem como vice a professora Daniela Torres, também do PSDB. Nossa entrevista terá 20 minutos. Bom dia, candidato. Muito bom dia, George. Muito bom dia a todos que nos assistem pela TV Tribuna. Muito bom dia aos 5 candidatos concorrentes da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Ok, candidato, é bom que a gente... é mais mesmo para dar um bom dia. Eu queria alertar o senhor que, de acordo com as regras, é proibido citar durante a entrevista outro candidato de forma direta ou indiretamente. Perfeito. Então, a partir de agora, o tempo do senhor já vai estar na tela, a gente começa a entrevista. O lema da proposta do senhor é Vila Velha das novas prioridades. E o senhor faz uma crítica ao modelo de política proposto. Que crítica é essa? Veja bem, George, Vila Velha das novas prioridades. No meu entendimento, política é produção em série, gerenciar é administrar prioridades. E nós vemos hoje, na nossa cidade de Vila Velha, que as prioridades da sociedade, a prioridade do povo civil, da sociedade civil organizada, não estão sendo focadas como deveriam ser focadas. O que é prioridade para o cidadão, para o morador de Vila Velha, é prioridade para 5.570 municípios do que compõem a nossa federação. Então é importante dizer que a saúde, a educação, são prioridades em qualquer gestão. Eu tenho dito que se nós tivermos saúde, se nós tivermos educação e se nós tivermos emprego, o resto o cidadão conquista. Então eu acho que este é o foco. Nós temos um país extremamente desigual, nós temos uma cidade de Vila Velha extremamente desigual. Quem desce a terceira ponte em Vila Velha, vê uma Vila Velha. A Vila Velha da Praia da Costa, a Vila Velha da Praia de Itaparica, a Vila Velha de Itapuã, os Espigões. Mas você anda 2, 3 quilômetros depois, você vê uma outra Vila Velha. A Vila Velha da falta de saneamento, a Vila Velha da falta de habitação, a Vila Velha com a falta da saúde, transporte, segurança pública. A gente vê a Vila Velha de casas que não tem banheiro, de casas que não tem com esgoto a céu aberto. E nós não podemos admitir isso na nossa cidade. Candidato, até agora o plano de governo do senhor parece-me que foi o único que trouxe essa questão, que secretárias municipais serão em número paritário, ou seja, a mesma quantidade de homens e a mesma quantidade de mulheres. Por que é importante fazer essa escolha? Veja bem, você, George, você, morador e eleitora da cidade de Vila Velha, eu tenho dito que o modelo da política nacional, o modelo da política estabelecida nos 5.570 municípios, o modelo da política estabelecido no município de Vila Velha está equivocado. Está equivocado. Nós temos 40 milhões de brasileiros que vivem abaixo da pobreza absoluta. Então nós estamos errando nesse modelo. Então nós queremos discutir o modelo implementado na política. Nós começamos dizendo o seguinte: 50%, e aí eu me dirijo a você, moradora, mulher, eleitora, empreendedora, mãe que mora na cidade de Vila Velha. Vocês vão participar efetivamente da nossa gestão. 50%, metade do nosso secretariado vai ser composto por mulheres. Então, esse é um compromisso da nossa campanha. Um outro compromisso, George, da nossa campanha é que o nosso secretariado vão ser formados por eleitores
e moradores de Vila Velha. Nada contra os outros municípios, nada contra as outras pessoas que estão morando em outros locais, em outros municípios, mas nós temos que privilegiar o morador de Vila Velha. Quando a gente vai para a rua, quando a gente vai pedir voto, a gente pede o voto ao eleitor e ao morador de Vila Velha. E ninguém melhor para cuidar da cidade do que quem conhece a cidade, quem vive na cidade, quem pulsa na cidade, quem tem compromisso com a cidade. Então, você, morador de Vila Velha, fique tranquilo, nós vamos governar a cidade com 100% dos secretários, eleitores e moradores da nossa cidade. Nós não vamos importar ninguém de outra cidade, até porque Vila Velha tem 500 mil habitantes, Vila Velha tem uma das melhores universidades do Brasil, Vila Velha tem várias faculdades e Vila Velha tem, com certeza, muita gente competente e capacitada para ocupar esses cargos na administração pública. É uma administração canela verde. Nós, canela verde, vamos cuidar da nossa cidade. Bom, vamos falar um pouco de saúde. Para o senhor, qual é o maior problema de Vila Velha hoje na área da saúde e como o senhor pretende enfrentá-lo? Jorge, a saúde, ela tem carimbada 15% do orçamento da prefeitura. Então não é por falta de recurso. Nós precisamos, num primeiro momento, melhorar a gestão da saúde de Vila Velha. O que nós vemos hoje é que os diretores das unidades de saúde são cargos comissionados, são indicações de prefeito, são indicações de vereadores. E nós temos que acabar com isso. A gente não pode brincar com a saúde da população. Então, a primeira meta que está estabelecida no nosso plano de governo é que os gestores das unidades de saúde têm que ser pessoas correlatas à formação da saúde, enfermeiros, médicos. Nós vamos fazer por mérito, nós vamos escolher os nossos diretores da saúde através de mérito, de formação curricular, de experiência, de função correlata à saúde. Então, a primeira premissa é a gestão. Nós vamos mudar essa gestão que está hoje na mão de cabos eleitorais e de lideranças comunitárias. Nós vamos também fazer a telemedicina, vamos implementar a telemedicina, que é de fundamental importância. Nós vivemos hoje no mundo virtual, então é importante que a telemedicina seja estabelecida. Nós vamos valorizar os funcionários da saúde, que hoje estão com a autoestima na altura do calcanhar. Nós temos que ter profissionais valorizados, estimulados, treinados e capacitados na saúde. Nós vamos humanizar a saúde, porque é inadmissível que uma pessoa chegue no posto de saúde de Vila Velha às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã e saia 4 horas da tarde. Nós vamos também ter o critério, acompanhar de perto a quantidade e a qualidade dos remédios que estão sendo oferecidos. Existe um déficit, o cidadão chega, é atendido pelo médico e depois ele não tem recurso para comprar o remédio. Então, as nossas farmácias têm que estar preparadas para atender aquele cidadão que não pode comprar o remédio na farmácia da esquina. Candidato, a gente tem uma pergunta aqui do nosso colunista de política, o Eduardo Maia, do jornal A Tribuna. Vamos ouvir, por favor. Olá, Jorge. Olá, Maurício. É um prazer tê-lo aqui conosco. Maurício, eu queria saber quanto ao PSDB. Os tucanos não conseguem bons resultados nas urnas em nível nacional, não somente estadual, já há alguns anos. Eu queria saber o que o senhor pretende fazer para isso mudar, para essa realidade em Vila Velha mudar, e também a influência que o ex-prefeito de Vila Velha, Max Filho, que é do mesmo partido do senhor, inclusive você foi vice-prefeito em um mandato do Max Filho, eu queria saber a influência que o Max Filho vai ter na sua campanha e, claro, caso o senhor seja eleito, o Max Filho vai ter algum tipo de opinião dentro do seu possível mandato? Veja bem, Eduardo, eu fui vereador na primeira gestão de Max, fui vice-prefeito na segunda gestão de Max Filho. Na terceira gestão de Max, eu fui subsecretário de Meio Ambiente e fui subsecretário de Educação. O Max tem uma história na cidade,
O Max foi vereador, foi deputado, foi prefeito por 3 vezes, né? Exerceu a função de prefeito por 12 anos e deixou um legado na cidade, né? O atual prefeito, ele recebeu uma prefeitura saneada financeiramente e economicamente. Ele recebeu uma prefeitura com todos os fornecedores pagos e com 300 milhões em caixa. Então, a cidade de Vila Velha hoje vive um momento que nunca teve tanto dinheiro na administração pública de Vila Velha. Eu estive conversando com o presidente do PSB, o Gavini, presidente do partido do governador, e ele me disse que o investimento que foi feito na prefeitura de Vila Velha nesses 4 anos beira a 5 bilhões. Ou seja, 5 bilhões de investimento do governo do estado, e eu quero aqui agradecer ao governador Renato Casagrande por ter contribuído, por estar contribuindo com a cidade de Vila Velha. São mais de 40 obras sendo executadas através da administração do governador Casagrande, e o povo Canela Verde agradece ao governador por estar investindo na nossa cidade. O Max Filho deixou o mandato dele com o contrato do Fomplata, na faixa de 150 milhões de dólares, que ele não pôde administrar porque não ganhou a eleição. O atual prefeito fez 2 empréstimos, um no valor de 200 milhões e outro recentemente, ao apagar das luzes da sua gestão, de 250 milhões de dólares. Se você somar tudo isso aí, você vai ter aproximadamente o dobro do orçamento que se estabeleceu por 4 anos. O que eu quero dizer para você? O prefeito de hoje administra a cidade por 4 anos com um orçamento de 8, quase 8 orçamentos. Então, com o dobro. Então, a cidade poderia ter avançado muito mais. Eu acho que a cidade não avançou dentro das premissas estabelecidas com esses recursos, que Vila Velha nunca teve tanto recurso, tanto apoio de um governo do estado. Vamos falar um pouco de educação, candidato? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco das suas propostas para a educação, mas eu gostaria de pontuar uma delas. O senhor diz, no seu plano de governo, que é priorizar a política de educação infantil com a construção de novas escolas, com o objetivo de aumentar significativamente a oferta de vagas para crianças de 0 a 3 anos e também de 4 a 5 anos, né? Como é que isso vai ser feito? Eu fui subsecretário de Educação. Eu vivi a pandemia na educação. Nós temos escolas em Vila Velha que têm mais de 30, 40, 50 anos. Ou seja, se você quiser colocar um ar-condicionado dentro da sala de aula, a rede elétrica não suporta. Nós temos escolas que não têm porta nos seus banheiros. Então nós precisamos, dentro daquele princípio que governar é determinar a prioridade de qualquer município, com certeza, é saúde e educação. Nós não podemos condenar as nossas futuras gerações. Nós temos que ter a educação para propiciar aos alunos, aos estudantes das nossas escolas municipais, se formarem médicos, doutores, administradores, economistas, jornalistas. As nossas escolas têm que oferecer essas condições para os aproximadamente 60 mil crianças que trabalham na nossa escola. Nós precisamos também de melhorar a gestão das nossas escolas. O que foi falado sobre a saúde se repete na educação. A educação, tanto quanto a saúde, está politizada. Os diretores das escolas, com raras e honrosas exceções, são cabos eleitorais. Tem diretor de escola que não consegue ligar um computador. Nós não podemos admitir isso. Então, nós vamos fazer o mesmo processo que nós vamos fazer para a saúde, nós vamos fazer para a educação. Os gestores da saúde e da educação têm que ser profissionais correlatos à saúde e à educação. Nós vamos fazer um ranking de mérito, de profissionalização, de competência, para que os nossos gestores sejam efetivamente representantes e correlatos à educação. Bom, candidato, agora eu vou falar de alguns temas e eu queria saber a opinião do senhor, se é contra ou a favor. A liberação da maconha. Contra.
A vacinação. A favor, com certeza. A educação sexual nas escolas. Contra. Bom, vamos falar aqui de segurança, né? Os dados da CESP mostram que nos últimos 4 anos, Vila Velha com 477 homicídios, né? É o primeiro do estado nesses números absolutos mais recentes. Como é que o senhor vai fazer para inibir essa violência no município, caso seja eleito? Veja bem, nós temos hoje a violência nas ruas, a violência no trânsito, a violência nas escolas, a violência nos estádios de futebol, a violência campeia. E nós não vamos resolver o problema da violência com bravata, com arrogância, dando soco na mesa. Nós tivemos em Vila Velha um prefeito delegado. Nós tivemos em Vila Velha o Rambo. E temos hoje um candidato que foi o ajudante do Rambo. E a violência em Vila Velha está num aclive. Em vez de ela estar num declive, reduzindo, ela está cada vez aumentando mais, como os dados que você apresenta. Então não é com bravata que vai se resolver o problema da violência. A violência, nós temos 3 parâmetros para resolver o problema da violência. O primeiro parâmetro é a repressão é importante, mas a prevenção é muito mais importante do que a repressão. Nós temos que prever que o fato aconteça. Então a repressão é importante, mas a repressão é muito mais importante ainda. Nós temos que ter a expertise dos nossos profissionais da segurança. São os profissionais da segurança que conhecem a realidade e os problemas que estão sendo enfrentados. Nós temos uma guarda municipal hoje, que é a melhor guarda municipal do Brasil, aquartelada. Hoje o pior salário dos municípios da Grande Vitória é o guarda municipal de Vila Velha que recebe. Nós temos que trabalhar com inteligência. A inteligência é fundamental. Então são 3 parâmetros que a gente defende. A inteligência, nós defendemos a inteligência para prever a violência, a expertise dos nossos profissionais e a prevenção. Vamos falar de emprego, oportunidade de emprego. Os setores de comércio e serviços em geral, de acordo com o relatório de emprego formal do Instituto Jones Santos Neves, mostra que o comércio em geral e serviços é responsável por, em média, de 60% a 65% dos empregos formais. Isso dá, no Espírito Santo, 623 mil vagas. Como potencializar essa área no seu município para gerar mais oportunidades? Vila Velha tem uma aptidão para o turismo e para a área portuária. Nós somos uma cidade com 32 quilômetros de praia, nós temos 500 mil habitantes e a cidade de Vila Velha precisa implementar com força a questão do turismo. Eu acho que essa é a mola propulsora da nossa cidade. Nós temos que fazer um diagnóstico da nossa cidade. Nós temos, por exemplo, o Polo de Modas da Glória, que são mais de 1.000 empresas, micro e pequenas empresas, que atende perfeitamente, né, aos moradores de Vila Velha, mas falta infraestrutura, falta melhorias, é difícil andar na calçada, é difícil, a sinalização é muito ruim. Então nós precisamos investir, né, no pequeno, no médio e no microempreendedor. 99% das indústrias do comércio em Vila Velha são pequenas indústrias e pequenos comércios. Na verdade, a maior empresa do município de Vila Velha é a Prefeitura Municipal de Vila Velha, que tem quase 10 mil funcionários entre efetivos, cargos comissionados e contratados. Então, Vila Velha não tem essa aptidão. A aptidão de Vila Velha está mais focada na questão do turismo, e eu acho que é no turismo que nós temos que ter um foco mais pontual, observar mais aquilo que nós podemos oferecer para os moradores de Vila Velha, para os que visitam Vila Velha. Candidato, agora a gente tem 1 minuto e 47 segundos. Eu gostaria de deixar esse tempo para o senhor falar diretamente aos eleitores. Você morador de Vila Velha, você eleitor de Vila Velha, nós queremos uma cidade mais justa,
uma cidade com menos desigualdade, uma cidade onde ninguém fique para trás e ninguém esteja na frente, um ao lado do outro. Nós queremos uma cidade onde a gente possa viver com tranquilidade, onde a gente possa criar nossos filhos e netos, onde a gente possa ter uma relação de paz, de amor, de compreensão. Quem quer exercer um cargo público, quem quer liderar uma cidade, tem que ser provedor da paz, da harmonia, da união, do bom relacionamento. Tem que buscar cada vez mais uma cidade mais harmoniosa. Nós não podemos fazer bravata, nós não podemos fazer falsas promessas, nós não podemos acreditar que através do quebra, do arrebenta, a gente vai construir uma cidade melhor. Nós temos que ter uma cidade humanizada, nós temos que ter uma cidade onde todos possam viver com qualidade de vida. E é isso que nós estamos buscando nesse nosso projeto. Um projeto inovador, um projeto que bota o dedo na ferida, um projeto que quer resgatar essa desigualdade que nós vivemos hoje na cidade de Vila Velha. Uma cidade extremamente desigual, uma cidade onde tem crianças que dormem com fome. E é por isso que nós vamos criar a Secretaria de Combate à Fome e à Miséria. Ok, candidato, muito obrigado pela participação do senhor. E na próxima segunda-feira vamos receber Gabriel Rui, do Mobiliza. Gabriel encerra a sabatina com os candidatos a prefeito de Vila Velha. A entrevista começa pontualmente às 11h15 da manhã e a gente te espera. Daqui a pouquinho o TN volta.